bem, pessoal, chegou a hora de unir entretenimento com informação. Está na hora do Hardsoft. Aqui você fica sabendo das últimas novidades do setor de TI, se diverte e corre o risco de levar prêmios para casa. E o Hardsoft sempre conta com o Anderson Cardoso para falar de games. E hoje não estou sozinho. Tem a turminha. Tem ajuda aí de uma turminha. E aí, vocês estão preparados? Sim, a gente está. Vamos apresentar um game muito legal que a gente vai deixar de surpresa para o segundo bloco. Corrida, hein? Já dei a dica. E o professor Ciro com as suas dicas do dia a dia para os usuários de computadores. É isso aí, dicas de como comprar um micro. Ah, bom, Ciro, isso é importante. O pessoal vive perdido neste assunto. E se você é um deles, então entenda como configurar um computador. Fique ligado, pois a gente vai ajudar você a saber como comprar um computador. Este é o Hardsoft, seu link semanal com a tecnologia que já está no ar. Informática, internet e tecnologia com muita seriedade e bom humor. Este é o Hardsoft que há 7 anos leva o mundo digital até a sua casa. E uma das dúvidas mais frequentes que a gente responde aos telespectadores é sobre configuração. Ciro e Anderson, hoje a gente vai botar os pingos nos is, porque isso é a dúvida de todos, de todo mundo. Na hora de comprar o computador, a gente sempre fica perdidaço. Né? Ou compra gato por lebre, ou acaba comprando aquilo que não quer, né? Configuração menor ou configuração maior. Eu acho assim, ó, que a primeira coisa que se deve pensar assim, existem compras de micro que são corporativas de empresas, outras para usuários domésticos. Não dá para dizer assim, ó, para que você quer um micro? Ah, eu só quero para jogar. Beleza, é uma configuração. Mas normalmente o usuário doméstico, ele tem um micro para jogar, e normalmente é um, e para trabalhar, aí joga o filho, trabalha o pai, trabalha a mãe, né? Então tem que pensar numa configuração. Então a primeira etapa é saber o que eu vou fazer com o computador. Exatamente. Primeira coisa, antes de ir na loja, sair perguntando, Exatamente. sair pra rua aí, o negócio é saber para que vai ser utilizado. Para que você vai usar. Porque isso influencia, né, Ciro? Muito. Porque... Eu acho que são duas perguntas básicas, né? Primeiro, para que vai ser usado aquele PC e o quanto, né, a pessoa pode gastar para comprar aquele PC. Acho que tem que começar por ali. E eu acho que sempre que alguém pede uma configuração, tem que se pensar, isso é uma opinião minha, tem que se pensar no top. Não é como comprar carro que você começa comprando um carrinho velho, 95, 2000 e vai evoluindo. Eu acho que você tem que, se você tem disponibilidade, compre o top, porque você vai ficar uns 3 anos sem comprar micro ou 4 anos. Mas essa já é uma dúvida, Ciro. Geralmente, o computador novo que tem para vender na loja já não é o top? Não, não é o top. Existe o abaixo, daí existe o top, que é padrão, que está sendo vendido atualmente, e existe sempre uma configuração melhor que você pode fazer. Mas e às vezes... quando a gente não corre o risco, de repente, ou quando a gente corre o risco, de repente, de comprar uma máquina, de repente, muito potente, e aí vai cair naquele problema que o Anderson comentou, o custo. Então, de repente eu posso orçar uma máquina muito potente porque eu vou fazer e aí eu vou estar gastando muito dinheiro. Sim, mas aí assim, ó, se você pode, né, que é o se top? você vai comprar uma memória 512, por que não ver o preço de 1 GB? E às vezes por poucas diferenças você não compra o melhor. Essa Tá, que eu estou falando. então é o seguinte, ó, tu já começou a falar das partes do computador. Então, isso é a grande dúvida. As pessoas acham que computador é uma peça única, e na verdade não. Né? É isso? O computador ele tem vários componentes e tudo isso tem velocidade, tem qualidade, tem marcas diferentes. Exatamente. Essa é a complexidade. Tudo isso é montado, né? Você vai comprando processador, vai comprando memória, HD, e você vai compondo o seu micro. Na verdade,
essa é uma dúvida também, né? Uma dúvida que existe geralmente o pessoal pensa, né? Eu compro um computador já de marca, né? Ou um computador montado. O Frankenstein, que eles falam. Comprar um Frankenstein. Eu monto a minha própria configuração ou eu vou lá numa loja lá e compro aquele computador já prontinho que está lá para vender na loja? Preconceito, assim, tem o preconceito bobo também, né? nem sol nem lua, né? Porque é o seguinte, mesmo computador montado eu posso comprar de boas marcas. Sim. Certo? Existem várias marcas. É que na realidade todos eles são montados, né? Você não, a Dell não é fabricante de computador, ela pega o processador do fabricante X, pega o HD do fabricante X, a placa de vídeo, ela também monta, só que ela põe a sua marca, o seu selo. A garantia dela é que aquilo é bom. Isso, e aí agrega todo esse negócio de garantia, serviço, papapá. Isso são os computadores de grife, de marca, que o Anderson falou, mas são montados. E os outros que são peças que você tem aí de importações, né, diversas. É isso que a gente está falando, no caso de optar ali do computador de marca, né, a gente está falando de computadores tipo, né, foi citado ali Dell, tem HP, Toshiba, Itautec, Positivo, né, tem várias, né, essas marcas, né, que vendem esse computador que a gente encontra em catálogos, em lojas, né, a diferença ali está na customização. Né? Você não tem muita liberdade para depois melhorar aquele computador, porque geralmente ele vem com uma placa. Ainda? Oi? Acontece bastante. Acontece porque geralmente esses de marca, né, são computadores que vêm, né, com o que a gente já citou em alguns programas, tipo placas on-board. Né, a placa-mãe ela não permite o upgrade para um processador até tal modelo. Né? Ela é limitada dessa forma. É difícil. É complexo. Então vamos fazer o seguinte, computador, né? A diferença de preços, então, pode estar aí, Sim. Na marca dos componentes internos. Porque mesmo, por exemplo, assim, a gente vê a diferença de preço, não vou nem falar dos computadores de marca. A gente pode ver isso, essas diferenças de preço também nos próprios Frankensteins que a gente fala aí, nos micros montados. Não só a marca, como também no modelo delas. No modelo. Elas também tem diferenças de preços radicais, às vezes quase a mesma máquina. Por que ser tão diferente? Pela marca? Pela qualidade da peça? Exatamente. E tem aquele, eu não sei se é mito, Ciro, se é verdade ou se é mentira essa história de segunda linha, primeira linha, peça de primeira linha. Então eu já ouvi falar nisso também, o pessoal comenta, né? Tem. Inclusive tem placas-mães, né, que a gente vai falar ainda, que são de primeira linha, com componentes de alta qualidade. E outras com... Né, não tão de alta qualidade. Mas eu nunca ouvi falar. Mas isso... não da mesma marca, tipo marcas... Não, marcas diferentes. Marcas diferentes que utilizam, de repente, uma matéria-prima não tão boa quanto... Estou falando dos micros montados. Falei dos micros montados, até comentei antes. Até a questão, Anderson, dos cabos, flat cable, né? Você tem empresas que usam flat cables de primeira linha, outros nem tanto, entendeu? Agora, o que mais... Só para o pessoal, flat cable, os cabos que conectam, né, lá o disco rígido a outros componentes. O que deixa obscuro para as pessoas que compram micro são alguns componentes que não são ditos. Né? Placa-mãe, extremamente importante a placa-mãe. Qual é a placa-mãe? Vale um programa só para falar disso. Vale. Né? Qual é o HD? Qual é a memória? Qual é o tipo das peças que estão lá dentro? Então é o seguinte, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque isso... rende horas de assunto, nosso tempo é curto, mas a gente vai voltar a falar hoje ainda no programa. Então nós vamos falar vamos nos ater agora aos componentes. Beleza? A gente volta então no terceiro bloco. Isso aí. Tá? Então dicas importantes, mas agora a gente vai mandar prêmios para a galera que curte o hard software. Elton, mas antes de mandar os prêmios, eu tenho uma outra dica, né? Quem quiser concorrer aos sorteios do hard software pode se cadastrar no nosso site www.hstv.com.br. Basta preencher todos os campos e enviar para a gente que já está valendo. E aí o dito prêmio, né, vai ser uma assinatura aí da revista Clube Delphi, né, que vai para o Celso Melo dos Santos, que acompanha o hard software lá pela TV aberta de São Paulo. E a opinião do Celso, um programa de assuntos e comentários de grande importância para quem quer ficar sempre bem informado e se manter atualizado no que se refere à informática. Tá aqui, bela revista Clube Delphi. Obrigado ao Celso pela participação, né? Daqui a pouco a gente tem a participação especial, então, do hard software, aqui no hard software, nos games, né? Do Tavinho, do João Vitor e da Juju. A gente já volta.